Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho Pré-ENEM Uni. Eu me chamo Luana Grijó e faço parte da equipe de professores de Biologia. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo. Bem, como vimos anteriormente, relembramos um pouco sobre o que é evolução, né? Um dos conteúdos listados que podem constar aí na prova do Enem. Vimos que a evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem aí a novas espécies. Existem algumas teorias, né? E nesta aula vamos destrinchar essas teorias e entender cada uma delas. Bom, primeiramente devemos entender que essas teorias evolutivas provieram da origem das espécies, tá? Diferente do termo origem da vida, tá? Esse conteúdo vai ser abordado numa próxima aula. Tudo isso começou ali por volta de 350 anos antes de Cristo. Surgiu aí um tal de Aristóteles, né? Esse eu sei que vocês conhecem bem, né? Que foi estudado aí em uma das aulas de filosofia e a professora explicou muito bem. Então, esse carinha aí, o Aristóteles, né, ele defendia o que hoje a gente chama de fixismo, né? Ou seja, as espécies são unidades fixas, incapazes de sofrerem mudanças. Ou seja, para quem defendia essa teoria, não havia existência de parentesco. Um exemplo é um anfíbio que não descendeu dos peixes, né? Todos os animais que existem hoje são como sempre foram desde o princípio. Outra coisa também, vale relembrar do Linneu, né, que foi o responsável por nomear as espécies com a classificação de nomenclatura binomial. Ele era um dos cientistas que defendia o fixismo porque naquela época não havia evidências, né, claras sobre essas origens como existe hoje, né? Mas foi somente lá no século XVIII quando nasceu Jean-Baptiste Lamarck, que foi um grande pesquisador, né, e se tornou um zoologista, onde publicou vários trabalhos e um dos primeiros trabalhos que foi publicado, que foi importante na classificação de invertebrados, termo esse que ele mesmo criou, tá? Mas ele tomou fama e conhecimento criando uma nova teoria, pois em alguns estudos comparativos de espécies vivas com fósseis, ele percebeu que poderia haver linhagens de descendência e foi a partir de Lamarck que a teoria fixista começou a ser deixada de lado, né? Então, de fato, temos aí a teoria evolutiva de Lamarck, que estão incluídas algumas hipóteses. A primeira delas é a lei do uso e desuso, onde estruturas do organismo que são mais utilizadas no dia a dia, elas são aprimoradas, e as estruturas que são menos utilizadas podem sofrer redução ou até sumir. Logo um esforço, né, dessas estruturas Logo, esse esforço que o animal faz para obter algo pode implicar em algum melhoramento dessas partes, né, do animal. Por outro modo, nós temos aí a lei das transmissões das características adquiridas. É uma hipótese sobre a hereditariedade, onde tenta explicar como uma característica é passada de uma geração para outra, né? E para Lamarck, os caracteres adquiridos através do uso e desuso dessas partes de um organismo pode ser passado para seus descendentes. E aí, agora foi quando chegamos aí no exemplo clássico das girafas. Lamarck escreveu: é interessante observar o resultado do hábito na forma peculiar e tamanho da girafa, conhecida por viver onde o solo é quase sempre árido e estéril, de modo que é obrigada a pastar nas folhas das árvores e fazer esforços constantes para alcançá-las.
Desse hábito resultou que as patas dianteiras, né, da girafa se tornaram mais longas e que as posteriores, e que o pescoço, que era alongado a tal ponto que a girafa atingisse alturas elevadas. Mais que comprovados que o exemplo clássico do crescimento do pescoço da girafa foi pioneiro e importantíssimo para as novas teorias que surgiram. Resumidamente, a teoria de Lamarck afirmou que, enquanto o ambiente era abundante em gramíneas, estava tudo bem. Porém, quando se iniciava uma escassez dessas gramíneas, a girafa procurava uma nova alternativa para se alimentar, né, nas copas de arbusto e as árvores. E esse esforço que elas faziam para comer teria aumentado aí o comprimento do seu pescoço e suas patas dianteiras, essa parte que é conhecida como a lei do uso e desuso. E quando a girafa, né, quando ela já havia crescido e durante a sua busca por alimento tivesse filhotes, eles já nasceriam com essas características. É aqui que se aplica a herança dos caracteres adquiridos. Logo, este filhote, né, cresceria fazendo o mesmo esforço da mãe, se esticando para se alimentar, e assim, ao longo do tempo, o pescoço e as patas dianteiras cresceriam mais ainda, e assim por diante, passando de geração a geração, até chegar nesse porte de tamanho que nós conhecemos e vemos hoje. Bom, após Lamarck, surgiu aí o famoso Charles Darwin, né? Conhecido aí como o pai da evolução. Ele foi um grande naturalista britânico, publicou o livro A Origem das Espécies em 1859, resultado de quase 30 anos de trabalho, né? E no livro ele introduziu duas ideias revolucionárias: a evolução das espécies e a seleção natural. Aqui nós temos esses dois pontos importantes, né? O primeiro é que já se sabia e acreditava-se na existência de variação nas características dos indivíduos, mesmo que fossem da mesma espécie, ou seja, alguns mais altos, outros mais velozes. Um pássaro, por exemplo, tem asas maiores ou coloridas, ou até mesmo os bicos, né, em formas diferentes e tamanhos diferentes. E enfim, as características variavam entre esses indivíduos. Se alguma dessas variações apresentassem mais vantagens para a sobrevivência do organismo, ela se tornava predominante entre os organismos daquela espécie. Mas afinal, né, quem que escolhe essas características, né, mais vantajosas para o organismo? A resposta é o ambiente ou o meio, como muitas vezes é chamado, né? E esse ambiente é formado por seres abióticos como água, luminosidade, pH, temperatura e etc. Tá, e como é que chamamos, né, esta escolha que o ambiente faz pela característica mais vantajosa? É aí que entra o segundo ponto, que chamamos de seleção natural. Temos aqui um bom exemplo de uma certa espécie de anfíbio, no qual possui duas variações, uma laranja e uma verde. Num ambiente, né, que é o exemplo aqui da floresta ao lado, qual deles conseguiria se camuflar melhor para fugir de um predador? 2. Qual deles teria mais sucesso em continuar reproduzindo-se nesse ambiente com esse predador? 3. Ao final, qual deles terá mais descendentes? Bom, para todas as perguntas, a resposta é a mesma. É o indivíduo da cor verde, pois passaram a ter mais vantagens para se esconder de predadores, para se reproduzirem e, por sequência, tendo aí uma maior descendência, né, dessa espécie. E com o tempo, os indivíduos de cor laranja seria mais provável morrer muito mais rápido, podendo até sumir, né, ou se extinguir, né? Ou seja, o ambiente foi seletivo e por isso foi chamado de seleção natural. Resumindo tudo isso, né? A seleção natural só ocorre se houver variabilidade genética.
mesma espécie com diferentes características. É necessário que a espécie consiga reproduzir e passar essa característica adaptativa aos seus descendentes, né? Ou seja, através da hereditariedade. Bom, quando Charles Darwin, né, publicou aí seu livro A Origem das Espécies, em 1859, e apresentou ao mundo suas teses, todos os organismos descenderam com modificação a partir de ancestrais comuns. O principal agente de modificação é a seleção natural sobre a variação individual. Charles Darwin não conseguiu explicar, né, como as variações nas espécies aconteciam. Ele foi ridicularizado, né, publicamente como um desenho ao lado. Mas foi a partir dessas teorias de Darwin que surge aí a teoria do neodarwinismo, chamado também de teoria sintética ou moderna, que é a qual é a mais aceita atualmente, né, pela comunidade cientista. Ou seja, é a teoria que sintetiza os conhecimentos de Charles Darwin e as descobertas da genética moderna, e para explicar o processo evolutivo. Bom, mas o que evolui, né? Bom, a unidade evolutiva é a população, ou seja, conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma mesma área no mesmo período de tempo. Tá, mas quais os fatores ou mecanismos evolutivos? Bem, os organismos modificam-se ao longo do tempo para que a população evolua. Cada população possui um conjunto de genes, conjunto gênico da população, que pode variar através da mutação, recombinação gênica, seleção natural e migração. A mutação pode ser cromossômicas, a qual altera o número ou estrutura do cromossomo, ou gênicas, onde altera a sequência de nucleotídeos de um gene. São consideradas as fontes primárias da variabilidade, embora ocorra de forma espontânea. Podem ser provocadas por agentes mutagênicos, como radiação e substâncias químicas. As mutações não ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente, ocorrem ao acaso e por seleção natural. São mantidas quando adaptativas ou eliminadas em caso contrário. Lobos e cães têm um mesmo ancestral, né? Eles têm aí o mesmo ancestral. E alguns lobos, talvez por variações nos hormônios do estresse, ao ver humanos, pela primeira vez o homem não desenvolveu tanto medo e estabeleceu uma relação de troca, ficando por perto para comer as sobras de comida e se protegerem. Bem, na recombinação gênica, né, ocorre basicamente a troca de genes de forma aleatória no processo da meiose. Essa recombinação vem a combinar de modos diferentes os genes herdados dos pais do indivíduo, o que representa um fator evolutivo importante. Nesse exemplo, a gente tem aqui a filha, onde pode produzir até 8 gametas com combinações diferentes nos seres humanos. Uma única pessoa pode produzir mais de 8.000 gametas diferentes. Já na migração, ela vai corresponder à entrada de indivíduos, né? Ou seja, imigração e a saída emigração. Por esses processos, é possível que genes novos sejam introduzidos em uma população, contribuindo para o aumento da variabilidade genotípica dessa população. Por meio dessas migrações, é estabelecido um fluxo gênico. O fato que entre 11 a 15 mil anos atrás, os cães acompanhavam os humanos nas migrações para outros lugares, e alguns cruzaram com cães que já estavam nos novos locais. E por fim, a seleção natural, onde atua permanentemente sobre todas as populações, mesmo em ambientes estáveis e constantes. Ela seleciona os indivíduos mais adaptados
e determina condições ecológicas, eliminando aqueles desvantajosos para a mesma condição. A variabilidade genética é essencial para que a seleção ocorra. Os cães, além de seleções do ambiente natural, também sofreram seleções artificiais, onde o homem selecionou, isolou ou combinou características de seu interesse. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem aí estar deixando nos comentários, tá bom? Não esqueçam de responder as questões, que vai ajudar bastante na fixação do conteúdo. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima. Tchau!